Algumas são honestas, são capazes de reconhecer isso, são capazes de corrigir isso dentro de si e dão um jeito de consertar o sentimento dentro do coração. Toda mulher corre esse risco. Você tem o seu instinto materno de proteção, que se você não aprender a lidar com ele, ele vai lhe escravizar também. Você não vai conseguir deixar o filho partir e nem vai ficar feliz porque ele partiu. Como é que você identifica a maternidade vivida do jeito certo? É aquela lágrima doída no momento do menino ir embora, no momento da menina ir embora, mas ao mesmo tempo a sensação boa de que ele está encontrando o caminho dele. Aí tudo bem, você pode até dizer, padre, está casando com uma megera, a mulher engana ele, a gente já sabe, tudo bem. Aí até natural que você tenha uma dificuldade de compreender a escolha do filho, aí já é outro assunto. A possibilidade de orientar, de abrir a cabeça dele para que ele faça a melhor escolha, isso você tem o direito. Mas depois que ele escolheu, você tem que estar do lado dele, do jeito certo, sem querer mandar na casa dele, né? Porque, nossa, meu Deus do céu, o que é de mulher que fica querendo mandar na casa da nora, dá palpite errado em lugares em que ela não é chamada. Gente, seu filho casou. Seu filho tem uma família, ele precisa aprender a ser o homem da casa, você não pode privá-lo. Não é, Vânia? Você que teve filha que casou recentemente, a sua tentação não é estar lá dentro toda hora? Precisa comandar isso dentro de você. Se você vai seguir o seu instinto materno, você vai querer sempre ir lá resolver pela sua filha, porque você já sabe o caminho. Mas se ela não errar fazendo, ela não vai aprender o caminho por ela mesma. E é por isso que é interessante você ter essa consciência. A maternidade tem que ser exercida em doses homeopáticas. Um pouquinho, vai lá, orienta, depois tira o time de campo. Vai lá, orienta, tira o time de campo. Gente, muito casal não dá certo por causa da interferência excessiva de pai e de mãe. A interferência excessiva impede o casal de encontrar o próprio caminho. Aquela velha história, já tem 10 anos de casado, até hoje eles comem na casa da sogra. Ainda não fazem a própria comida, pelo amor de Deus, não dá. Mas é mais prático, padre. Cuidado, nem sempre o que é mais prático é o correto. Outro dia uma mocinha veio reclamar, né? O senhor falou que a avó não pode cuidar do neto, minha mãe não quer cuidar mais do meu filho, o que eu faço? Não sei, o menino é seu, não é meu? Dá um jeito de resolver com ela, mas que é correto isso, ela ficar cuidando o tempo todo do seu filho, não é. Ela pode até dar uma ajuda, mas a responsabilidade não tem que ser dela. Dar uma ajuda é uma coisa, a sua mãe assumir a responsabilidade da sua maternidade no seu lugar, não. No momento em que você fez a escolha de ter um filho, você tinha que estar consciente de que existiria a necessidade de mudar a vida. Se você não estava preparado para isso, não deveria ter engravidado. Mas agora o que eu faço? Então agora assume que você é uma mulher que tem filho, que você é casada e que você agora vai ter que viver de acordo com a vida de uma mulher casada que é mãe. Vai ter que esperar essa criança crescer um pouquinho para você reassumir aquilo que antes era possibilidade para você. Minha filha, aprenda a cuidar da sua casa. Se a sua mãe está sendo excessiva dentro da sua casa, se a sua sogra está sendo excessiva dentro de casa, não precisa gritar, não precisa ser no meio de uma confusão. Senta e conversa amigavelmente. A única maneira de estabelecer um limite é conversando. A senhora será sempre muito bem-vinda, mas quem manda nessa casa sou eu. Gostamos demais da... e o meu marido reclama que só a senhora sabe fazer aquela omelete. E a velha é tão ordinária que ela não ensina a fazer mesmo. Não tem umas velhas assim? Elas são boazinhas, mas elas são maldosas também. Porque às vezes a pessoa boa é má. A gente acha que ela é só boa, mas ela é má também. Às vezes aquele docinho que só ela sabe fazer, que ela faz questão de não ensinar, é uma maneira que ela tem de manter todo mundo ao redor dela. Cuidado com isso. Seja generosa. Seja capaz de fazer a sua nora aprender do mesmo jeito que a senhora sabe fazer. Sabe por quê? Um dia a senhora vai bater as botas.
a senhora vai amanhecer com a boca cheia de formiga e nós vamos ter que colocar a senhora no caixão e sepultar. Aí a senhora leva a receita com a senhora, infeliz. Conta pra gente. A dona Maria é assim. A dona Maria faz uma torta de frango para mim que ela não conta para ninguém. A Teca, a minha funcionária, já tentou todo jeito arrancar a receita dela. Ela fala, não sei, isso aqui tem que fazer do meu lado para ensinar. Não sei fazer. Ela não quer dar a receita. Já falei para ela que ela é maldosa. Tem gente que faz isso. Utiliza-se dessas coisas para manter as pessoas presas. Às vezes um vínculo afetivo, aquela coisa... só eu compro roupa para o meu filho. Cuidado com isso. Deixe o seu filho aprender a cuidar das coisas dele. Deixe o seu filho aprender a organizar o próprio quarto. Esses meninos que ficam largando o tênis jogado pela casa e a mãe vem atrás catando como se fosse uma empregada dele. Cuidado com isso. E nem deixe a empregada fazer, viu? Isso não é obrigação dela, não. Todo ser humano, mesmo que ele tenha 10 pessoas trabalhando ao redor dele, ele tem obrigação de guardar o sapato no lugar, a não ser que ele tenha uma vida muito corrida e não deu tempo. Aí alguém ocasionalmente vai lá, pega e guarda para ele. Agora esse povo que vem arrancando a roupa e largando pelo corredor, e depois a gente tem que passar e catando tudo, falta a experiência da maternidade na imposição do limite. Não, volta aqui, esse tênis estava aqui? Não. Então vai guardar. Você encontrou esse lugar desse jeito? Não? Então deixe do jeito que você encontrou. Isso é uma forma bonita que você tem, sabe de fazer? O quê? De preparar o seu filho para que depois ele esteja no outro lar, construindo a casa dele, com as responsabilidades dele, de um jeito um pouquinho mais correto. Que no mundo de hoje, minha gente, está tudo muito nivelado por baixo. Tudo muito por baixo. Casa-se de qualquer jeito, vive-se de qualquer jeito e aí separa-se, porque a única consequência para quem faz tudo de qualquer jeito é a separação, não consegue ir até o final. Na nossa vida pessoal é assim. Começa a levar tudo de qualquer jeito para você ver se você vai dar conta das suas metas. Não dá. E quando Deus entra na nossa vida, Ele entra justamente para nos colocar na consciência dessas responsabilidades. Seu filho casou, comece a exercer a maternidade na vida dele de um jeito certo, para você não prejudicar a felicidade dele, para você não prejudicar a educação dos filhos dele, para você não prejudicar a vida da família dele, porque a maior interessada na felicidade do seu filho tem que ser você. Só que você tem que ter consciência que agora a felicidade dele está passando por outras mãos, que não são somente as suas. Você precisa entender que agora, você ter uma nora bem preparada é interesse seu também. Outro dia mesmo eu estava atendendo uma senhora desesperada pelo telefone. Eu já conheço, é minha amiga. E ela estava desorientada por causa do sofrimento que a filha estava passando. Porque o rapaz resolveu ir embora, porque o vínculo dele com a mãe é tão forte, que prevaleceu sobre o vínculo que ele tem com a esposa, gente. Um homem que aos 30 e poucos anos ainda vai de vez em quando dormir na mesma cama da mãe, porque sente saudade. Alguma coisa está errada nisso aí. Um homem aos 30 e poucos anos ainda de vez em quando tem que passar na casa da mãe para dormir na mesma cama que ela, significa que alguém está fazendo a manutenção de um vínculo errado. Ter carinho é uma coisa, estabelecer vínculos de dependência é outra. Isso é um absurdo. Quando nós impedimos o outro de crescer e nós o mantemos num cativeiro de afetos estragados e impossibilitamos essa pessoa de descortinar um horizonte bonito de possibilidades. Não pode. Se você faz isso com seu filho, você está privando o seu filho de ser feliz. Casou? Então agora você vai ter que aprender a ser mãe de um homem casado. Você não pode ser mãe possessiva, querendo comandar a vida do seu filho, dar todos os palpites, dar todas as ordens e colocar até na geladeira para que a empregada faça tudo o que você determinou, porque o seu filhinho gosta. Cuidado. Cuidado, porque nessa interferência a gente pode retirar o papel do outro. E se a gente retira o papel do outro, acontece a história que eu contei. Vai embora. Não dá conta. A mulher, ao insistir em manter o vínculo afetivo de dependência com
o filho dela, ela deixou de proporcionar a ele a oportunidade de ser marido. Por quê? Ela sufocava ele o tempo todo, ela ligava chorando, ela ligava fazendo chantagem emocional, ela queria o rapaz o tempo todo dentro da casa. Eu estou doente, venha me cuidar. Eu estou isso, vem aqui. Imagina a outra que ficava de lado o tempo todo, ela não pôde exercer o papel de ser esposa. E não deu certo. E aí é infelicidade, sabe por quê? Pois a gente morre e o outro fica sem estrutura para aguentar a vida. Quando a gente tem dependências afetivas, é um perigo muito grande, porque quando o outro, com quem a gente tem a dependência, vai embora por alguma razão, não sobra nada para a gente recomeçar. Não pode. A gente não pode desperdiçar a nossa vida desse jeito. Tem que viver.